Docente, não percebi. Só para você, descontei 5 pontos porque não arredondou para 199. Mas, docente, por quê? Brincadeiras. Senão não ia falar, assim já falou, pelo menos assim já falou. É bom. Não ia acabar a aula de não falar. Agora, o que temos que dizer aqui é a condição verificada. Condição verificada. É verdade que estamos a ver aqui que a tensão de alimentação é inferior que a tensão induzida. E por isso vai dizer que a nossa condição foi bem verificada, sem problemas. E agora, turma, a linha C nos pedia para nós determinarmos o torque induzido. Meus caros engenheiros, para determinarmos o torque induzido, nós sabemos muito bem que torque induzido depende da potência eletromagnética. Quer dizer que a potência eletromagnética é a potência que irá nos ajudar a determinar este torque. Para nós podermos ter essa potência eletromagnética, temos que conhecer primeiro as perdas do estator, as perdas por efeito de Joule no estator e as perdas por efeito de Joule do rotor. Daí que iremos encontrar as perdas mecânicas que são ditas negligáveis no exercício, ou ainda temos. Quer dizer que, primeiramente, para calcular torque, tenho que determinar torque. Tenho que determinar alguns elementos, como, por exemplo, as perdas, ou melhor, vou começar por determinar a potência útil, ou, aliás, não, a potência absolvida, que é P, que é a potência absolvida, seria igual à tensão multiplicada pela intensidade da corrente elétrica. Com isto, PA quer dizer 230 a multiplicar por 48, irei ter PA que será igual simplesmente a 11,040 watts. Com isto, agora, depois de determinar isso, vamos calcular as perdas por efeito de Joule no estator e no rotor. Ver? Perdas por efeito de Joule, no estator e no rotor da máquina. Isto quer dizer que irei dizer simplesmente com a expressão delta P Joule no induzido ou no estator seria igual a simplesmente R vezes I ao quadrado. No estator, R é igual a 0,15 a multiplicar por 48 ao quadrado. O que significa isso? Significa delta P Joule no estator seria igual exatamente, se não estou em erro nos meus cálculos, no estator deu 3, 4, 5,6 watts. Isso nos meus cálculos, não sei nos vossos. Sei que vocês não fizeram. Agora, vamos determinar delta P Joule no rotor. Quer dizer, terei R rotor
vezes I ao quadrado. Significa delta PJ R seria igual simplesmente a 0,5, a multiplicar por 48 ao quadrado. Delta PJR vai ser igual exatamente a 1152 watts. Esta seria as perdas que poderia encontrar. Depois de encontrarmos as perdas, vamos calcular a potência eletromagnética. Vamos dizer aqui, vamos calcular a potência eletromagnética. Essa potência eletromagnética, podemos já dizer a parte da expressão. Conhecemos a potência elétrica, que é a potência de entrada, que é a potência absorvida menos delta P do estator e menos delta P do rotor. Isso quer dizer que tenho P eletromagnético, seria igual simplesmente a 11.040 menos estator. Então, a dizer que tenho 345,6, tenho menos perda do rotor, que é 1152. Significa delta P, significa que esta minha potência, P eletromagnética, é igual exatamente a 9.542,4 watts. Esta é a potência eletromagnética. Nós chamamos de potência eletromagnética. Pode dizer potência eletromagnética. Agora, já temos a potência eletromagnética. Daí sim, já podemos determinar o que nós chamamos de torque. Temos a velocidade, conhecemos a velocidade da máquina nesse contexto. Conhecemos a potência eletromecânica. Agora sim, já podemos determinar o que nós chamamos de torque. Vou enviar uma foto. Yeah. E agora, vamos procurar determinar o que os engenheiros ou as engenheiras chamam de torque. Então, vamos a isso, cálculo de torque. Cálculo de torque. Significa que nós temos um torque denominado. Sabemos muito bem que torque, a potência eletromagnética seria igual a torque vezes a velocidade nas máquinas a corrente contínua. Com isto, quer dizer, eu tenho a velocidade, mas tem que saber que a minha velocidade que eu tenho que estar em rotações por minuto. Tem uma rotação por minuto e a minha velocidade que precisamos de torque é simplesmente uma velocidade que é dada em radianos por segundo. Então, tem que determinar essa potência ou essa velocidade que é velocidade rotórica, que ela depende simplesmente de 2 vezes o π, a velocidade em rotações por minuto, sobre 60. Quer dizer que tenho este, que é 2 vezes 3,14, a multiplicar por o 720 sobre 60. Quer dizer que essa potência simplesmente terei o seguinte.
terei 75,36 rad por segundo. Eu já tenho a minha velocidade em radiano por segundo. Logo, volto a dizer que torque indo seria simplesmente igual à potência eletro sobre a minha velocidade radiano por segundo. Quer dizer que esta indo simplesmente seria igual a o P, que é a potência eletromagnética que nós tivemos, que seria igual a 9,542,4 a dividir por 75,36. Esta seria o meu torque induzido. Dividido isso, eu vou encontrar 126,62 Newton vezes 1 metro. Quer dizer que essa potência induzida se aproxima a 127 Newton vezes 1 metro. Esta seria a minha potência o meu torque induzido. Chama-se torque induzido. Turma, até agora, quero acreditar que não há de haver nenhuma questão referente a esta matéria denominada máquina a corrente contínua, a estação série, a estação série, a estação série, a estação série, ok. E agora, meus caros colegas, como comentário, pode escrever o torque induzido ou ainda o torque induzido depende da potência eletromagnética. Depende da potência eletromagnética. Depende da potência eletromagnética. Depende da potência eletromagnética. Agora, este que é torque, e depende da potência eletromagnética. Falta determinar o que nós chamamos de potência útil. Potência útil. Olha o que nós chamamos de potência útil. Turma, no exercício, nos deram umas perdas, que nós sabemos que denominaram-nos de perdas de atrito, de ventilação, só que eram constantes, num valor de 650 watts.
E agora, essa potência útil, P útil, vai ser igual à potência eletromagnética menos delta P constante. Delta PC significa perdas constantes, que é a junção ou a adição das perdas rotóricas, as perdas de ventilação ou as perdas mecânicas e as perdas rotóricas. Quando falo de perdas rotóricas, estava a falar exatamente do atrito. Significa esta potência útil, que eu tenho a minha potência eletromagnética menos o delta PC, que são as perdas, como estava a dizer agora, são as perdas por ventilação ou chamadas perdas mecânicas. Com isto, terei simplesmente P útil, que seria igual a 9,542,4 menos 650, terei P útil, seria igual simplesmente a 8,892,4 watts. Esta me levaria ao nome de potência útil. Me levaria ao nome de potência útil. Ou posso chamar também de potência de saída. Ali está. O que significa que eu já tenho a minha potência, que é a potência útil, tenho a minha potência elétrica, agora já posso determinar a potência ou ainda o rendimento, cálculo de rendimento. O que é rendimento, na verdade? O rendimento é potência útil sobre a soma potência útil mais delta P, as perdas por efeito de Joule no estator, mais delta P, que são as perdas de Joule no rotor, e temos delta P, que são as perdas constantes. Conseguir isso, eu simplesmente terei o seguinte: potência útil já conheço que é 892,4 sobre esse somatório todo. Potência útil já conheço 892,4 mais a potência no estator, que é 345,6, mais a potência no rotor, que é 1.100. Que é 1.152, mais as perdas constantes, que é 650. Minha potência útil, meu rendimento seria a potência útil, que é 892,4 sobre 11,040. Quer dizer que o rendimento seria simplesmente igual, aqui rendimento seria igual a 0,85. Quer dizer isso, meu rendimento em percentagem seria simplesmente 80%. Esta é o meu rendimento. Como comentário, aliás, primeiro vou tirar uma pequena. Tudo bem?
Agora, já tem o vosso rendimento já calculado. Agora, a questão é, será que essa máquina dá para usar? Sim, É, docente. dá, né? Sim. Ela tem um bom rendimento. Apesar de não ser dos melhores, mas tem um bom rendimento. Nos falta determinar o que nós chamamos de balanço energético. Balanço energético. Caros colegas, o balanço energético deve ser, eu dizia que o balanço energético deveria ser o balanço energético desta máquina. Balanço energético desta máquina. Não de uma outra máquina, mas sim desta máquina a corrente contínua. Isto quer dizer, terei simplesmente um traçado, a seguir o traçado, que é simplesmente chamam de perdas, que são as perdas Joule no estator. Depois terei umas perdas, que são as perdas Joule no rotor. Depois disso terei as perdas, que são perdas constantes. Vamos lá escrever as suas equações. Tenho aqui a potência, que é a potência de entrada, nesse contexto, potência elétrica. Esta potência elétrica seria igual simplesmente a U vezes I, ou ainda V vezes I, o melhor V vezes I. Significa terei PE, que vai ser igual exatamente a 230 a multiplicar por 48. PE, que vai ser igual, já calculamos, 11,040 watts. Esta é a potência que é absorvida pelo motor. A potência que é absorvida pelo motor. Depois dessa potência, iremos encontrar, eu chamamos de perdas, que são perdas no estator. Delta PJS, que seria igual a R. S é multiplicado pela intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Isso, delta PJS seria igual a 0,16 a multiplicar por 48 ao quadrado. Essas perdas irão nos dar delta PJS, que será igual simplesmente a 345,6 watts. Essas são perdas Joule, perda por efeito de Joule no estator. Vou escrever perdas por efeito de Joule no estator. Nos falta determinar as perdas por efeito de Joule no rotor. Vamos encontrar delta PJR será igual a RR, que é a resistência rotórica, vezes I ao quadrado. Delta PJR, que será igual a 0,5 a multiplicar por 48 ao quadrado. Significa delta P Joule rotórica seria igual simplesmente a 1
0,52 watts. Essa aqui é a nossa potência, é a nossa perda joule no rotor. E temos as perdas constantes, delta P constante, e é 650 watts. E, por fim, temos a nossa potência, que é denominada potência útil. P útil, que será igual a P eletromecânico menos delta P constante. C significa PU será igual, tenho a minha potência denominada potência eletromagnética, que é 9,542,4 menos 650. Significa P útil tenho igual a 889,2,4 watts. Esta seria a minha potência útil. Tendo esta potência útil, podemos já voltar a dizer o seguinte: queremos, chamamos de potência P eletromecânica, que seria igual a P absolvida menos delta P estator menos delta P J rotor. Significa P eletromecânica simplesmente seria igual a 11,040 menos 1,152 menos 345,6. Potência eletromecânica simplesmente seria igual a 9,542,4 watts. Esta seria a minha potência eletromecânica. No fim, eu queria esse balanço energético desta maneira e vou enviar agora a tal foto para vocês poderem, aliás, vou escrever aqui, são perdas por efeito de joule no rotor. Vou escrever aqui, perdas de atrito e de ventilação. Agora sim, já podemos. Ok? Vamos fazer o seguinte. As setas indicam exatamente alguma coisa boa.
Turma, pelas fotos que vocês viram, alguém fez o número 3, o número 1 perfeitamente, sem problemas? Pelo menos eu não, docente. Também não. Pelo menos eu não, docente. Eu também Eu? não. Também não. Mas fizeram pelo menos alguma coisa. Eu só não consegui fazer esse balanço que tu sempre fez. Sério? Sim. Agora, cá entre nós, estamos preparados para fazer exame mesmo? Não, docente. Não. Porque eu disse que meus estudantes estavam prontos para fazer exame. Agora estou a ver. Me encontrei com uma situação difícil. Pior com o número 2. Colegas, o número 2 está mais pior do que isso. Eu, colega, eu costumo dizer sempre, meus colegas, engenheiros, digam alguma coisa se há questão ou não. Que é exatamente para limarmos esse tipo de coisas. Não faz sentido, engenheiro. Agora, para o número 2, eu irei vos dar dicas, como dizem, não é? Chamam de dicas. Irei simplesmente começar o exercício e os engenheiros, inshallah, irão terminar. O que tenho a dizer é o seguinte: nós, colegas, vamos estudar para exame. Vamos estudar para exame. Vou abrir Sim, o número eu 2 sei. para... Sim. Não sei se consegue ouvir, mas no número 1, quando o docente diz para nós fazermos o balanço energético, temos sempre de apresentar os cálculos. Sim. Deve apresentar como está, para eu não ter problema a corrigir, senão eu vou dar 2 enquanto não tem, enquanto você fez bem. Simplesmente para evitar isso. A outra questão? Não. Ok. Engenheiros, para nós resolvermos o número 2, precisávamos de conhecer alguns princípios, algumas leis que nós já vimos nas outras cadeiras, no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro ano, e assim como no segundo ano, estão a ter essas cadeiras, se não estão a erro. O que significa isso? Dizia o seguinte, o meu exercício. Primeiro, vou dizer o que é isso de máquina. O que é isso de máquina? Engenheiros, uma máquina elétrica não é mais ou menos que um conversor eletromecânica ou um inversor eletromecânica de energia. Sabemos disso. Isso quer dizer que esse inversor de energia, ou ainda eletromecânica de energia, eu vou lhe desenhar aqui,
Depois os meus colegas irão ver como das próximas temos que fazer. Eu simplesmente vou desenhar e depois irei enviar para meus colegas para poder apreciar e levar isso com uma seriedade. O que isso significa minha vida, assim como a vida de algum de vocês. Não todos, mas de algum de vocês. Carga mecânica. Simplesmente o torque. Simplesmente o torque. Vou escrever esse e denominar o torque da carga. E vou denominar esse torque induzido. Quando ainda continua assim, você não faz, não calcula cantar, vai ter problema sempre de calcular. Minha máquina MT e uma máquina de indução trifásica. Tenho aqui minha fonte de alimentação. Pode dizer EDM. Ok. Já que nós dissemos que a minha fonte é derradeira, uma fonte, ok, aliás, uma máquina elétrica é uma fonte de conversão de energia, quer dizer que eu posso desenhar o seguinte. Aqui, dizer que tenho a minha potência P elétrico e P mecânico. Sai este lado e digo o seguinte, P eixo seria igual a torque do eixo a multiplicar pela velocidade do eixo. P elétrico, V vezes I, trifásico 3, o cosse do ângulo. Agora, já tenho minha potência, minha máquina elétrica. Vamos a isso. Isso significa Docente, sim. docente está a resolver que a linha. Agora que estou a falar, estou ainda a esboçar o gráfico para nós podermos ver, começarmos com as linhas. Gráfico. Estou a esboçar uma coisa, vocês começarem a entender o que estamos a dizer. E vi que não entenderam. Docente, Sim. não sei se está a ser só para mim, mas a compreensão está a ficar um pouco atrasada, porque o docente está a falar, depois manda uma foto, depois relacionar a foto com aquilo que o docente falou. Fica puxado. Se o docente tivesse como, né, filmar ou ligar a câmera e posicionar o telefone de uma maneira a vermos o que o docente está a escrever assim, ao vivo, né, em direto, logo. Percebemos bem. Depois o docente manda a foto. Então, não sei se é só para mim. Ok? Querem ver isso? Mas a foto chegou? As fotos estão a entrar.
Mas, enquanto tento fazer isso, o que nós vimos é uma questão da foto. Recording in progress. Da foto, é uma questão. Não, docente. Não, já foi. Ok. Não. Agora, estava a tentar procurar ver se possa conseguir afirmar o que estava a dizer a engenheira agora. Esse é sucesso. Estou conectado pelo telefone. Não estou a conseguir. Ok. Mas, agora, eu tenho um circuito que é um circuito equivalente como a engenheira Piranete desenhou no exercício dela, mas de uma forma diferente, mas desenhou. Vamos a isso? Simplesmente não vou conseguir colocar o que a engenheira Melda disse, mas gostaria mesmo. Para mim, uma aula sem esboço não é uma aula, não se entende. Engenheiro, esse exercício dizia o seguinte: o circuito era referenciado para o estator. Vou desenhar esse circuito, depois irei enviar para os engenheiros, daí eles esperar de questões, não haver, nós queremos terminar a nossa aula. Ok. Vai dizer 1, 8, 8, 1, vai dizer 9, 2, vai dizer 1,12, 1, vai dizer 0,27, 0,1, 1, 2, 2, 0,x2, terceiro, xm, que é simplesmente igual, xm igual a quanto? Xm igual a x23. 23,1. Instâncias. 3,1. Tá.
Engenheiro, em termos gerais, o circuito, primeiro irá desenhar esse circuito aqui. Como está? E de seguida seria começar os cálculos. Quando o circuito aparece dessa maneira como está, estou a dizer, o circuito aparecer, ser um valor da resistência RC, ou denominada RF. Se aparecer essa resistência, quer dizer que ela é considerada desprezível, muito pequena. Depois disso, fui simplesmente escrever o que vocês veem aqui, dividir as resistências em alguém fez até agora fez o que eu fiz, o que está aqui. Vou lugar um pouco menos. Hã? Engenheiro. Daí íamos calcular a resistência. Já temos glicimões, já temos todos os dados, já podíamos começar a calcular. Até aqui é uma questão, engenheiro. Engenheiro. Não há, sim. Não há nenhuma questão. Ok. Agora, perceberam quando eu disse que não teriam feito grande coisa no teste? Era por causa deste exercício ou desta maneira de como abordar o exercício. Como eu sempre tenho dito, antes de resolver o exercício, procura conversar com ele para depois você abordar o exercício. Mas quero vos garantir que o meu exame será mais fácil que esse teste. Na verdade, o teste era para tentar ver o nível dos meus estudantes que estavam aonde. Estão a perceber ou não. Agora já tenho uma mínima ideia do que se trata e de como que o exame pode ser elaborado para os meus estudantes, os meus colegas, aliás, não estudantes, mas meus colegas, possam estar todos próximo semestre. Aliás, na minha cadeira ninguém será dever, pelo menos na minha, né? Agora,
Sem mais nada, sem ter nada a dizer, engenheira Melda, Docente? já tenta conversar com teus colegas para ver quando, aliás, para ver na quarta, aliás, na quinta-feira, 11 horas, se podemos fazer o teste, o mini teste. Tá certo, docente, darei uma resposta. Docente, Sim, engenheira Nicole. é quinta-feira desta semana. Já desta semana. Docente, eu sei que a Imelda aqui encarregou-se de perguntar aos colegas, mas esta semana nós já temos muitas avaliações, volta de ciência. Não seria complicado. Será que podemos fazer próxima semana? Então, semana é semana de testes. Sim, e se nós fizermos o teste, o mini teste dessa cadeira ainda esta semana, será o sexto teste, docente. Nicole, não fizeste o mini teste 2 também? Ah, o mini teste é só para aqueles que não fizeram. Sim, Nicole. Essas horas que não fizeram. Ah, tá bem, que eu não percebi essa parte. Desculpa. Não tem problema. Ok? Há uma outra pessoa com uma outra questão? Não, Um outro docente, engenheiro com uma outra questão, com uma outra visão? podemos continuar com a correção, docente. Não há questão. Dizia? Ok. Depois disto, nós tínhamos que calcular esta que nós chamamos da resistência variável, que é a resistência 2, cujo essa resistência 2 é essa variável que varia em função do escorregamento, que varia em função da velocidade rotórica, e ela depende do escorregamento. Agora, depois de calcularmos essa resistência, aí sim, poderíamos desenhar de uma outra forma o mesmo circuito, sabendo que a nossa resistência, a nossa resistência RC, que é a provedora de as perdas que existem, por default, é nula, é quase inexistente. Podemos desenhar o nosso circuito desta forma. Quer dizer que tenho R2, 1 menos GG, que é escorregamento, substituindo R2, conhecendo o valor de R2, que é simplesmente 0, 1, 8, 8, abrir parênteses, 1 menos 0, conhecemos nosso escorregamento, 1, 16, sobre 0, 0, 1, 16. Quer dizer que terei simplesmente 0, 1, 8, 8 a multiplicar por 61,5. Ali sim, terei minha resistência 2, que é a resistência que varia em função do escorregamento e da velocidade rotórica, igual a 11,12 ohm. Esta seria a minha resistência denominada resistência
2, com resistência rotórica, cuja essa resistência rotórica, resistência rotórica que varia em função da velocidade do rotor ou em função do escorregamento. Nesse contexto, nós podemos desenhar o nosso circuito de uma outra forma diferente. Aliás, antes de desenhar, quero vos mostrar como isso fica. Meus caros colegas, meus futuros engenheiros eletrotécnicos desta magna nação. Docente, Sim. docente no teste disse quando dizem que o circuito está referenciado no estatuto, o docente disse que nós temos de dividir a nossa resistência pelo escorregamento. O docente não falou dessa parte de menos escorregamento a multiplicar pela resistência sobre o escorregamento, pelo que eu me recordo. E também estava a ver aqui na ficha que também só dividem pelo escorregamento, não multiplicam por menos o escorregamento. Na qual ficha? Na ficha que o docente mandou. Ah, ok. Na ficha que o docente mandou. É isso? Sim. Ok. Tá bom. Depois vamos ver essa ficha. É a ficha ou o teste? Docente no teste disse-nos que devíamos dividir pelo escorregamento. E na ficha também vem o que o docente disse no teste. Mas o docente na correção não está a fazer o mesmo. É por isso que eu estou a ficar sem saber qual é o certo. Porque o docente naquele dia disse que quando está referenciado no estator, a resistência 2 tem que ser dividida pelo escorregamento porque varia. Não sei se estou em erro ou os colegas da E22 podem dizer se eu... Significa, o que está a dizer a engenharia significa R2 a dividir por escorregamento. Não é isso? Sim. Sim. A resistência 2 a dividir pelo escorregamento. Não é isso, engenheiro? É, docente. Sim. É exatamente isso. Não tem diferença. É docente pôs menos G. Sim, é uma expressão que vem. Você não tem essa equação? No que nós escrevemos, não tem essa equação? R2, a Bíblia diz 1 menos GG, e é escorregamento sobre escorregamento. Você não tem essa expressão? Engenheiro, eu falo consigo. Tem ou não tem? Tem a expressão escorregamento é igual, ou ainda escorregamento, ou ainda R2 a multiplicar, abrir parênteses, 1 menos escorregamento dividido pelo o mesmo. Não tem essa expressão, engenheira, no teu caderno? Sim, mas essa expressão é referenciada ao rotor, não ao estator. Ainda pergunto. Engenheira, tem a equação? Tenho, sim, mas para o rotor, não para o estator. Não sei se isso é medida.
Tem a equação ou não? A minha questão é essa, simples, tenho ou não? Sim. Se não tem, nós podemos dar. Sim, tem. Tem. Ok, porque eu me lembro de ter dado esta equação e a dizer o seguinte no dia, que teríamos, até estou à procura onde mostrei, onde dei essa equação, que teríamos equações que poderiam nos permitir a determinar uma certa potência, cujo esta potência seria ou estaria a ser denominada numa potência para determinar as perdas no rotor. As perdas no rotor, eu dei essa equação. E a equação que está a dizer a engenheira é uma equação que eu dei para que a engenheira possa determinar a potência no entrefero, a potência entregue ao rotor, a potência transmitida ao retor, que foi potência transmitida ao rotor, potência transferida ao rotor, que seria igual a 3 e 2 ao quadrado, a multiplicar ou ainda pelo R2 sobre escorregamento. Ou não tem essa expressão? Temos. Tem. Okay? Esta é a equação que nos permite a determinar esta potência no entrefero. Se, por exemplo, a engenheira quer começar a determinar a potência no entrefero, vai usar essa expressão. E você terá que determinar a potência no entrefero. Seria a sua primeira questão. Não irá determinar as impedâncias, nenhuma delas, mas sim você irá simplesmente determinar esta potência no entrefero, assim poderá te ajudar a calcular o torque, conhecendo as perdas. Porque você tem a resistência, que não tem a resistência 1? Tem. Não tem a resistência 2? Tem. Assim como a engenheira pode determinar diretamente, sem usar essa expressão que eu dei agora, de R2 vezes, abrir parênteses, 1 menos escorregamento sobre escorregamento, usando essa outra expressão, que é R2 sobre escorregamento. Essa expressão somente permite você determinar a potência transferida ou transmitida ao rotor. Você pode determinar sem problemas, é a mesma coisa. Assim como no teu exame ou no teu exercício, há de ver como estar corrigido, por você ter feito isso. Engenheira, está aí? Engenheira Planeta. Docente? Está ali? Percebeu? Sim, docente, sim. E agora, cá entre nós, depois de ter todas essas duas resistências determinadas, são chamadas resistência rotórica, que varia em função da velocidade do rotor. Ou por outra, esta resistência te permite simplesmente calcular a resistência ou ainda a intensidade 2
não é o que nós queremos. Simplesmente porque daqui teremos que fazer, ou ainda agrupar aquelas existências que estão em série entre elas e agrupar as resistências que estão em paralelo entre elas e começamos a calcular as impedâncias. Já que a engenheira disse alguma coisa agora, na foto que eu mandei, mostrei as zonas de cada elemento. Estou a dizer, uma foto aqui que vem designada com caneta vermelha, colocado os círculos, a escrever que são as impedâncias rotóricas. É muito bom isso. Obrigado, Inha Franete, pela questão. Fico feliz. Pelo menos questionou. Vou criar mais uma questão para você questionar. Não questionar quer dizer que você não percebeu. Isso mostra que, pelo menos, percebe alguma coisa. Interessante. Não colocou aqui 0,1. Interessante. Não colocou aqui 0,1. Interessante. Voltou a falar de novo. Me dá leite doce aí. Ei, Fira. Tá roubando doce de pessoas aí. Danete. Nem tem vergonha. Depois percebe que estava arrancando doce de uma criança. É do irmão. Epa! Tu me faz zoom? Vamos dividir isso em zonas. Essas zonas são as impedâncias do circuito. Eu agora quero a engenheira perguntar uma coisa aqui. Se não perguntar, porque não percebeu. Eu ia de voltar a falar quando, se assim for.
Esse aqui seria igual simplesmente a 11, 08, 08, mais GT 92. Está-me a dizer que a impedância 0, GT 23, 10. Ok, acho que essas são as últimas para a nossa aula de hoje. Não acho, são as últimas para a nossa aula de hoje, mas creio que os meus colegas engenheiros vão trabalhar ainda na situação, na matéria. Por que vão trabalhar na matéria? Para melhor ainda percepção do exercício ou do problema. Engenheiros, a aula de hoje termina exatamente por aqui. Se haver questão referente ao que nós já vimos, é só colocarem para que nós possamos debater essa questão. Se não existir, estão de parabéns. Pelo menos eu fico feliz, porque minha turma pelo menos conseguiu perguntar aos engenheiros colegas. Conseguiu notar uma coisa que não está boa, continuar. Presumo que o silêncio quer dizer não há. Docente, eu só queria ver como é que devia se calcular o torque ou conjugado na linha C. É só essa minha dúvida no número 2. Número 2, só queria ver como calcular o torque. Como o docente disse que o resto nós teríamos de fazer sozinhos, eu gostaria que o docente pelo menos fizesse a linha C, porque tivemos dificuldades. Não, esse exercício aqui não vou fazer sozinhos, porque é impossível. Eu vi que é impossível vocês fazerem sozinhos. Se não conseguiram de teste, quer dizer, não vão conseguir agora quando estão em casa. E hoje, quando não estão a fazer nada, não é teste. Então quer dizer que vão fazer juntos. Estou a parar porque o tempo já foi. Então, se for isso, tudo bem, docente, não há questões. Ok, tá bom. Mas peço que comece a estudar. O exame será fácil que esse teste. Será mais fácil ainda que esse teste. E obrigado, bom trabalho.